Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Salmo 84. Já tivemos a oportunidade de meditar esse salmo em uma das missas. Mas olha o versículo 11. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Quem deseja a verdadeira paz tem que ser amante da justiça. Se quem ficar levantando a bandeira da paz, mas rejeita as ordens do nosso Deus, nunca terá paz, porque a justiça e a paz se abraçarão. Diz Santo Agostinho, elas se amam, elas são amigas íntimas, uma não se separa da outra. Então, quem quer experimentar o dom da paz, tem que abraçar a justiça, ou seja, tem que fazer aquilo que Deus manda. Não sei se você já leu algum evangelho e de repente ficou assim um pouco envergonhado por não colocar em prática a palavra de Deus. Ou às vezes foi tão pesada aquela leitura do evangelho que não sei se aconteceu com você isso aí, né? Mas você prestou atenção aqui no evangelho de hoje, eu tenho certeza. No versículo 11, se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Jesus está falando isso aqui. Vamos entender tudo isso aqui com a graça de Deus. Primeiro nosso Senhor diz, escolhe 12 e dá o poder sobre os espíritos impuros, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. E de novo, essa questão dos espíritos impuros não é só simplesmente fazer aquele rito de exorcismo. Não. Quando se prega a palavra de Deus, que foi aquele que a gente falou domingo passado, existe aqui algo muito importante, que é expulsar os espíritos impuros através da pregação. Muitos milagres, muitas conversões acontecem com uma pregação. Veja só. A astúcia do espírito impuro ou dos espíritos impuros, do diabo, é normalizar a imoralidade, calar a verdade, inserir na vida dos fiéis o respeito humano. Em outras situações, ele quer convencer o povo que ele não existe e ele quer convencer também que o pecado não existe. Então, através da pregação, nós vamos desmascarar, digamos assim, a astúcia diabólica dos espíritos impuros. Veja só como ele age. Hoje, a fornicação se tornou algo normal. Então, foi sendo normalizada a questão da fornicação, que é a intimidade entre duas pessoas fora do matrimônio, que é tão normal que em algumas situações tem até a conivência dos pais. Você abre a porta de casa, então eu aprovo como pai que a minha filha traga o namorado para dentro de casa, o meu filho traga a namorada para dentro de casa, porque essa questão foi normalizada e o diabo vai trabalhando exatamente aqui. Já tive a oportunidade de falar para vocês em uma outra pregação e torno a repetir. E gostaria que vocês levassem essa informação adiante. Os pais que permitem os seus filhos fornicarem dentro de casa comete pecado grave, pecado mortal e não pode se aproximar da Santa Comunhão porque foi conivente com o erro. Você aprovou o erro. Não aprovei, eu só permiti. Se permitiu, você facilitou. Você pode ser contra, mas permitiu que dentro da sua casa acontecesse pecado grave da fornicação. Então, avisa para as pessoas aí que a fornicação é um pecado mortal, uma coisa grave e não pode ser normalizada. Mas os espíritos impuros querem que isso seja normalizado, porque assim dana muitas almas no inferno. Depois se tem a tendência de aprovar todo tipo de família, todo tipo de moralidade, como a frase muito mal interpretada quando se diz, o importante é o amor. Sim, se você olhar para Cristo, Cristo é o amor, Deus é amor, sim, o importante é Ele, nota 10. Mas quando você usa essa frase
para normalizar todo tipo de imundícia, isso aqui se tornou uma coisa diabólica. Deus é amor, perfeito. Mas o amor não permite a imoralidade. Quem abre as portas para isso é Satanás. Tá, mas se usa essa frase para danar muitas almas no inferno. Então, Santo Afonso diz que, por conta da misericórdia, muitas almas estão se condenando, porque confia tanto e vai pecando, no final das contas Deus não vai punir ninguém. Aí também, em nome do amor, se faz as maiores barbaridades do mundo. Em nome do amor, vale a fornicação, vale o adultério, vale isso, vale aquilo. Isso é errado, nós temos que denunciar em nome de Deus. Coisas aparentemente simples vai deixando nossa vida de fé contaminada. E aqui é coisa dos espíritos impuros. Veja só como algumas coisas vão sendo normalizadas dentro da igreja. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus, raramente a gente escuta, mas é comum. Em alguns lugares aí, a pessoa entra na igreja e não tem aquela delicadeza, aquele respeito de desligar o aparelho celular e está na hora da missa, o infeliz começa a tocar alto e atrapalhar todo mundo. Então, mas você vai entrando na igreja como se estivesse entrando no shopping, estivesse entrando na padaria, sem ter o respeito devido com o nosso Senhor, ou seja, vai normalizando as coisas e vai perdendo o senso de sagrado. Ou seja, isso é coisa dos espíritos impuros, que temos que denunciar. A mesma coisa com a roupa. Se eu vou para o santo sacrifício da missa, participar da Santa Missa, tenho que ter respeito por esse momento. Ninguém está falando que tem que entrar na missa com roupas caras. Não, nunca falei isso. Nunca saiu da minha boca isso. Mas aquela roupa que você tem, decente, bonita, que você comprou e você gosta, oferece aqui para Deus, vem na missa bem arrumado. Então vem de todo jeito para a missa, se a atenção que vai tratar com o nosso Senhor, normaliza as coisas. Vai caindo num ridículo. Isso serve para o padre, isso serve para quem lê na missa, para quem canta, para quem serve. Se não tomar o cuidado, vai tratando Deus como se fosse pouca monta. Os espíritos impuros vai também inserindo a ideia de chegar na missa em cima da hora. Não tem aquele zelo, a missa é às 8h30, mas o padre vai atrasar. O problema do padre, eu vou chegar lá antes das 8h30. Com respeito, 5, 10 minutos antes, estarei lá. Mas se o padre atrasa porque ele é relaxado, ele vai prestar conta diante de Deus. Mas eu não, vou chegar no horário. Isso é respeito para com o nosso Senhor. E depois, ele vai inserindo também aquela ideia de sair da missa desesperados. Como se tivesse que salvar o mundo. Ou já está na missa lá preocupado, o padre está falando muito, já faz 7 minutos que ele está falando, 8 minutos, não cala a boca nunca. No entanto, se fica horas e horas assistindo coisas imorais, não sente sede, não sente fome, não sente calor, não dá vontade de ir no banheiro, nada disso. Mas na missa, vem tudo. Então vai normalizando as coisas. Note que são coisas que aparentemente pequenas, mas temos que ficar atento, porque isso vai tirando a sacralidade que nós deveríamos ter para com o nosso Senhor. Eu vi aqui, vou ler novamente. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. E aí, o que é que vamos explicar nessa parte aqui? Não é a colocação minha, mas os grandes estudiosos das Sagradas Escrituras. Cristo nos adverte que não se deve insistir com quem não quer acreditar na Boa Nova. Não fique insistindo. O tempo é precioso, é um dom de Deus. E nós não podemos perder tempo com pessoas que não querem se converter. Eu faço o meu papel de pregar, faço o meu papel de convidar, anuncio o horário da missa. Não quer, não vou ficar insistindo. Vou fazer outra coisa. Lógico que eu vou rezar pela conversão dos pecadores e dentro das minhas possibilidades farei penitência. Mas ficar insistindo, não.
Sacudia a poeira dos pés, vai embora. Não quis saber, domingo passado a mesma coisa. Você leu o evangelho do domingo passado, Cristo ali não pôde fazer muita coisa porque tinha um coração duro. Então, essa é a advertência que Cristo faz. Não fique insistindo, não quer paciência. Eu acredito que aqui em volta da nossa capela, muita gente sabe que tem missa às 8h30. A capela está aberta desde cedo. Por que eu vou ficar de porta em porta chamando as pessoas? Já sabe o horário da missa. Já sabe que tem missa. Entende? Então não vem porque não quer, não é porque eu tenho a obrigação de estar de porta em porta. O próprio fato da igreja estar aberta já é uma evangelização. Já está falando que aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Isso não é ser preguiçoso espiritualmente. Pelo contrário, você está dando possibilidade para que todos vejam. Não vem, paciência, não é? O que vamos fazer? Olha só, quantos sabem o horário da missa e não vêm? Quantos sabem da presença de um padre e não buscam os sacramentos? Quantas pessoas sabem onde tem uma igreja e não procuram? Quantos recebem o convite e rejeitam? Todos eles terão que prestar conta não ao padre, não ao bispo, não ao papa, mas a Deus, porque teve a oportunidade. Ou seja, foi mandado para expulsar os espíritos impuros, anunciar a boa nova, denunciar a astúcia de Satanás. Quem não aceitou, presta conta diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. Quantas desculpas que arrumamos para não rezar? Não tem tempo. Quantas desculpas para não ir à missa, para não confessar e não casar? Só desculpas, e mais desculpas. Aqui o pessoal já sabe, né? Coloca a missa às 7 horas da manhã, é muito cedo. Ou é muito tarde, não consigo chegar no trabalho. 6h30 da manhã é muito cedo. 7 horas é muito cedo. 6 horas da tarde é muito cedo. Às 20 horas é muito tarde. 7h30, não chego a tempo. Sempre tem uma desculpa. E tudo que eu estou te falando é fato. Escuta isso aqui na Assunção. Pode colocar o horário que for. É sempre uma desculpa que a gente vai arrumando e arrumando e arrumando. É fato que nem todo mundo consegue. Às 7 da manhã, ou às 18, ou às 20. Isso é verdadeiro. Mas a grande maioria é só desculpas. E quando fala assim, padre, coloca a missa às 20 que eu vou. O abençoado não vem. Eu não estou mentindo. Isso acontece. É melhor falar, eu não vou porque eu não quero, padre. Coloca às 5 da tarde, às 3, eu não vou. Você pode colocar a hora que você for. É mais honesto, né? E lógico, de novo, sempre respeitando aquelas pessoas que não podem vir de jeito nenhum. Isso aí, eu tenho consciência disso também. Mas tudo isso para dizer, não quer escutar? Sacode a poeira dos pés e vai embora. Tem paciência. Né? Importante é obedecer à voz de nosso Senhor. Então, peçamos a Cristo e a Nossa Senhora, a nossa boa e eterna Mãe, a graça de nunca rejeitar a pregação da palavra de Deus, de nunca deixar que o inimigo da nossa salvação zombe da nossa cara, quando ele vem normalizando as coisas. O pecado é pecado. O que Cristo determinou que é pecado, será pecado até o fim do mundo. E nem um padre, nem um bispo, ninguém pode alterar isso aqui. Então, eu preciso me converter à palavra de Deus. Você tem que se converter à palavra de Deus. Assim, a gente expulsa os espíritos impuros da nossa vida, sendo fiel à palavra de Deus. Salve Maria. Salve Maria.